limitações. Qual é o papel, por exemplo, de um país, qual é o espaço de um país emergente como o Brasil diante dessas situações? Bem, o Brasil precisa, antes de tudo, buscar os seus próprios interesses. Então, o que é o interesse do Brasil? Se você quisesse, por exemplo, se você me perguntar, Marco, qual você acha que é o principal interesse do Brasil? Eu diria que é chegar ao ano de 2040, portanto, daqui a 16 anos, com uma renda per capita semelhante à das economias mediterrâneas. Chegou lá em 2040. A valor presente, o Brasil tem uma renda per capita de 25, 26 mil dólares, que é a renda per capita de Portugal. Eu acho que seria esse um objetivo interessante. Então, você passa a medir a relação custo-benefício daquilo que você faz em política externa e política econômica para saber se você está nesse caminho ou não, né? Que é, num certo sentido, o que muitos países que tiveram uma emergência importante nesses últimos 70 anos fizeram, tá certo? Se você pegar a Alemanha e Japão no pós-Segunda Guerra Mundial, eles se preocuparam mais com o seu desenvolvimento interno do que digamos assim, curar os males do mundo. Se você pegar a China, de 1978, né, que é aquele momento que Deng Xiaoping começa a inserção da economia chinesa na economia global, até muito recentemente, os temas do desenvolvimento interno econômico da China tiveram prevalência sobre vários outros. Eu estava, por exemplo, servindo na delegação do Brasil na ONU em Nova York, quando, eu não me lembro se foi em 98, 99, no contexto da crise dos Balcãs, houve um caça americano que acho que estava com o GPS errado, deu um tiro de míssil que acabou pegando na embaixada da China em Belgrado. Os chineses, obviamente, fizeram todo o esforço retórico, mas isso não tomou a precedência sobre aquele que era o grande objetivo chinês, que era o do desenvolvimento econômico. Eu acho que é isso. Quer dizer, qual que é o nosso grande tema agora? O nosso grande tema é aumentar as nossas exportações, é um mundo muito protecionista, por outro lado, é muito comprador de coisas onde a gente tem vantagens comparativas, tem todo esse tema da atração dos investimentos dos minerais críticos, você tem essa relação entre gastos do governo e aquilo que deve ser, me parece, uma política fiscal mais realista. Essas são as prioridades nacionais, tá certo? A gente não pode eu acho, estender demasiado numa crise que, claro, nos diz respeito, mas nós temos outras prioridades. Mas uma ação como essa dos Estados Unidos faz a gente abandonar um pouco a pretensão de ser uma potência regional? O Brasil é uma potência regional. Tem uma coisa linda, né, da língua portuguesa, de outras línguas latinas, que nos permite usar a palavra potência e a palavra poder, né? O Brasil é uma potência. Veja o seu território, veja a sua capacidade de geração energética, veja a produção do seu agro, né? O tamanho nós somos uma potência. Veja o nosso tamanho populacional, 212 milhões de habitantes. O Brasil é uma potência. Agora, nós estamos num momento, você pode gostar do governo atual ou não gostar do governo atual, eu acho que nós estamos num momento em que a voz do Brasil está sendo muito pouco ouvida. Sim. Tá certo? Você teve a reunião dos BRICS no ano passado, sediado no Brasil. O presidente da China não veio. Pois é. Você teve a conferência do clima em Belém há algumas semanas. Não veio um chefe de governo do Mercosul. Aliás, não veio nenhum chefe de governo dos BRICS, onde o Brasil está. Sim. Afetado. E, enfim, aquele pronunciamento de ontem, né, eu acho muito pouco, gerou muito pouca repercussão. Então nós estamos num momento de, digamos assim, déficit da projeção do Brasil no exterior. Vai lá, Piperno. Então, você falou em defesa de interesses. No pronunciamento do presidente Trump, no sábado, ele cita 16 vezes a palavra petróleo, nenhuma vez democracia e literalmente jogou para escanteio a Maria Corina. Ou seja, diferente de tradicionais incursões americanas, né? E outro dia estava lendo lá o protocolo Jacarta, né, que traça um histórico de todas elas, né, dos anos 50 até os 80, mais ou menos. Em todos aqueles momentos, em todas aquelas ações, pelo menos como moldura, havia a desculpa de se implantar democracia, enfim, levar mais liberdade para aqueles países e tal, mesmo que lá se implantasse algum tipo de ditadura, o que via de regra o que ocorria. Dessa vez não. Dessa vez não há nenhuma preocupação em se destacar a democracia, mas sim insistir na questão do petróleo. Você acha que por conta disso a gente vai ver um momento em que a Venezuela vai ter provavelmente algum governo que seja um teleguiado de Washington
para realmente facilitar a questão da exploração energética e dane-se o movimento, enfim, em defesa de Maria Corina e seus apoiadores. Vamos lá, Fábio. Primeira observação. É verdade que houve muitas incursões americanas de 45 para cá, apenas para ficar no período mais recente, né? Aliás, hoje o Brian Winter, né, que é lá do American Society, é um sujeito que conhece muito a América Latina, muito o Brasil, e diz que os últimos 35 anos de pouco interesse e nenhuma intervenção dos Estados Unidos na América Latina é a exceção e não a regra, que a regra é mais intervenção do que menos. Mas, de qualquer maneira, se você olhar para países que mudaram de patamar de 45 para cá, e não só na nossa região, mas no mundo, todos eles têm uma característica em comum, que é relações construtivas com os Estados Unidos. Você teve uma guerra na Península Coreana. Um lado teve relações construtivas com os Estados Unidos, o outro não. Um prosperou. Veja o caso de Alemanha e Japão. Veja o caso de Singapura. Veja o caso da China desde 1978. Em 79, o governo americano oferece cláusula de nação mais favorecida para as exportações chinesas, tá certo? O principal destino do investimento estrangeiro americano no período de 2001 até 2020, né, que quando a Covid-19 realmente começa a pegar, não é a Europa, não é a África, não é a América Latina, não é o Japão, é a China. Então, enfim, mais uma vez essa história de algum tipo de relação construtiva com os Estados Unidos. É o contrário, por exemplo, daquilo que a gente observa em Cuba, na Coreia do Norte, no Irã e na Venezuela desses últimos 25 anos.